Shalom, meus amigos. Tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma mensagem dedicada a Tisha B'Av. Afinal de contas, essa ocasião no calendário judaico, essa data de luta nacional está muito próxima. Já acontece essa semana. Eu quero começar a contar uma história que é uma verdadeira lenda no interior do judaísmo. Em certa ocasião, Napoleão Bonaparte viajava com seu exército e, passando por um pequeno vilarejo, ele viu numa casa que havia muitas pessoas sentadas no chão, com velas acesas, e elas choravam copiosamente, choravam e rezavam. Ele perguntou a um dos comandantes dele: quem são essas pessoas? Ele disse: são judeus. E por que eles choram? Eles choram pela destruição do templo deles em Jerusalém. E Napoleão... Mas eu não tive notícia desse fato, eu não tive conhecimento desse fato há quanto tempo aconteceu. E foi dito a ele que naquela ocasião já haviam se passado 1800 anos da destruição do templo em Jerusalém. E Napoleão então proferiu as seguintes palavras que ainda ecoam no tempo: uma nação que está de luto por tanto tempo pela destruição do seu templo, seguramente voltará algum dia à sua terra e verá o seu templo reconstruído. Foram as palavras do imperador. Tisha B'Av é o dia que nós, judeus, lamentamos a destruição do templo em Jerusalém, assim como a ocorrência de muitas outras tragédias que tiveram lugar nessa mesma data na história do judaísmo. Mas o Talmud assinala que existe entre Pessa e Tisha B'Av algo que os conecta profundamente. E essa conexão começa pelo fato de que são as únicas duas datas no calendário judaico que ocorrem sempre no mesmo dia da semana. E isso é uma coisa muito, muito rara, porque o calendário judaico é um calendário lunisolar. Então existe um deslocamento das datas. Por isso é tão importante que o calendário judaico seja sempre corrigido, né, por aqueles estudiosos da Torá que detêm esse conhecimento. Mas, para surpresa do nosso povo, Pessa e Tisha B'Av são datas que sempre caem no mesmo dia da semana. Mas a conexão que existe entre esses dois eventos de extraordinária importância na história do judaísmo não fica por aí, pela coincidência, por assim dizer, né? Que não existe coincidência, é Deus agindo de forma oculta. Mas, afinal de contas, qual é a conexão que une Pessa e Tisha B'Av? Porque, veja, Pessa trata de libertação, de redenção, da saída do nosso povo do Egito para se constituir como povo judeu. E Tisha B'Av fala da destruição, do luto, do exílio. Qual é a conexão que existe entre essas duas coisas? E a resposta é a seguinte, meus amigos: em algum momento das nossas vidas nós sempre sentimos dor, enfrentamos dificuldades. Não há pessoa que não tenha passado em algum momento na sua existência por diferentes dores e também por obstáculos, por desafios. E é mediante justamente a esses desafios que nós logramos alcançar as maiores alturas espirituais. Vejam que é por meio destes desafios que nós obtemos uma maior clareza a respeito da vida. Toda pessoa que passa por um momento de dor sai mais madura, consegue entender melhor a forma como a vida existe. Portanto, ela adquire uma fortaleza emocional que ela não tinha antes. Ela está mais preparada para viver. E esses desafios podem ser entendidos como sementes, né? Na medida em que nós colocamos uma semente no vaso, né? Se a terra for boa e nós trabalharmos duro durante esse momento de dor e das dificuldades que nós enfrentamos, então a semente poderá florescer. Nesse caso, do nosso luto, da nossa dor, a semente que vai florescer é a prometida redenção do nosso povo. Porque nós sabemos que o Beit HaMikdash só será reconstruído, ou melhor, descerá dos céus, quando o Mashiach se revelar e quando a redenção estiver próxima de nós. O desafio da redenção está profundamente entrelaçando Pessa e Tisha B'Av. Na verdade, eles são apenas dois lados da mesma moeda, e esse é o significado da comparação que o Talmud faz entre Pessa e Tisha B'Av. Entendam, meus amigos, Deus não nos dá, nunca nos deu, nunca nos dará um desafio sem uma razão.
Cada experiência que nós vivemos é projetada, é desenhada exatamente para extrair de nós o nosso melhor. Isso enquanto indivíduos, eu, Átila, enquanto povo, enquanto nação, o povo judeu. A destruição do templo, o exílio, nos foi dado como um desafio coletivo, como um desafio do povo, para o povo judeu. Hashem quer desenvolver o máximo do nosso potencial e transformar a realidade. O objetivo do luto de Tisha B'Av é nos inspirar. De que maneira? De maneira que nós possamos corrigir todas aquelas dores do passado, ou melhor, as razões que levaram à ocorrência dessa dor, para que nós possamos reconstruir para o nosso povo e para toda a humanidade um futuro brilhante. Aquelas pessoas que estão suficientemente próximas do povo judeu sabem que quando nós perdemos um ente querido, um ser querido, nós sentamos shivá. Nós durante 7 dias ficamos em casa, sentados no chão, e nesse dia nós lembramos do ente querido, de todas as coisas boas que nós vivemos com aquela pessoa e as qualidades que tinham que nós apreciávamos tanto e que nos fazem sentir dor, porque nós percebemos que nós não vamos ter mais aquela pessoa que encarnava aquelas qualidades que eram tão boas para nós, né, que nos inspiravam. Vejam que nesse momento de dor nós falamos sobre essa pessoa, nós contamos para os outros como essa pessoa era boa, todas as qualidades que ela tinha. É um momento de dor, mas é um momento também que nos serve para nos inspirar. O nosso foco nesse momento de luto pessoal é justamente nos lembrarmos dessa qualidade. Por quê? Ou dessas qualidades, dependendo da pessoa que nós perdemos. Por quê? Porque nós queremos alcançar essas mesmas qualidades, nós queremos recuperar aquilo que nós perdemos naquela pessoa. E quando nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos fazer com que essa pessoa, com que essa alma imortal volte a viver através de nós. Quando nós conseguimos encarnar aquelas qualidades que nos faziam falta, que nos fazem falta naquela pessoa que nós perdemos, nós fazemos com que ela reviva. Por quê? Porque nós emulamos essas qualidades no mundo, entre as pessoas. E esse é o propósito do luto pela destruição do templo em Jerusalém. É nos inspirar a lembrar daquilo que nos falta. E na medida em que nós reconhecemos aquilo que nos falta, fazemos tudo o que for necessário para trazer de volta aquilo que nos foi tomado, aquilo que nós perdemos. Nós queremos sentir uma vez mais a presença de Deus, não de uma forma teórica, conceitual, mas de uma forma palpável, porque quando Beit HaMikdash foi construído, aliás, quando Mishkan foi construído no deserto, depois quando o rei Salomão construiu Beit HaMikdash em Jerusalém, nós podíamos sentir a presença de Deus de uma forma que a maioria das pessoas sequer pode imaginar, e nós queremos sentir mais uma vez aquela sensação de nos unirmos aos milhares em Jerusalém, em volta do Beit HaMikdash, nas ocasiões em que o nosso povo deveria peregrinar para a Cidade Santa e vir aqui em Jerusalém, nós queremos sentir isso de novo, de tal forma que nós podemos dizer que Napoleão estava certo. Nós precisamos ter de volta aquilo que nós perdemos, e um povo que aprecia o que perdeu certamente vai fazer o que for necessário para ter de volta, ou seja, para reconstruir o Beit HaMikdash, a voz do passado, essa voz de tanta dor por aquilo que nós perdemos, deve se transformar na nossa fortaleza agora. E é essa fortaleza que é a nossa visão de futuro, é essa fortaleza que vai trazer redenção para o povo judeu, meus amigos. Shavuot Tov.